Deus está aqui. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, está escrito: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta praça pública ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Santarém. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. E os que não podem, fiquem como estão, mas adorando a Jesus, porque Ele vive. 96 anos da Assembleia de Deus em Santarém. Quantas histórias esta igreja já viveu? Quantos mistérios, quantos milagres o Senhor deu de presente a essa santa e linda igreja. Essa cidade nunca mais foi a mesma depois que os missionários, os pastores pisaram aqui. O império das trevas ficou fragilizado. Os demônios tiveram que se mudar da cidade. Alguns estão perdidos até hoje, por causa dos gritos dos pregadores de rua, por causa daqueles que enfrentaram as casas, que bateram em porta dizendo: o Senhor é o dono dessa cidade. É bem verdade que alguns demônios insistiram e são audaciosos e ficaram aqui, mas estão todos eles esfolados. Todos eles estão cheios de esparadrapo nessa noite. Todos eles precisando de band-aid, porque tomaram uma surra dos anjos. E eu não sei se você acredita, mas a Assembleia de Deus acredita em anjos. E a Bíblia Sagrada diz que para cada um de nós tem um deles. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se isso é verdade, nós temos duas multidões aqui nesta noite. Uma está aqui no piso terrestre, a outra está aqui nas regiões celestiais.
Nós estamos dando glória a Deus quando a gente sente. Esses anjos não param de dar glória a Deus por nada. E ainda que nós não possamos ouvi-los, o Senhor, assentado no seu trono, os ouve cantarem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e Santarém está ficando cheio da sua glória. Se tem alguém que acredita nisso, diga assim: eu creio, pastor. O texto que eu li nesta noite, pastor Ritter, agora acertei o nome. É que o Roberto é meio analfabeto, só fala inglês, escreveu Hit, né? Ainda bem que ele não escreveu um outro nome parecido, que eu ia sair daqui escoltado. Pastor Ritter. Pois bem, o texto que eu li nessa noite é um texto tão conhecido dos assembleianos, que alguns, enquanto eu li, eu fiz questão de erguer os olhos e olhar, faziam assim, ó, dizendo assim: pastor Washington, que ele vai pregar nos 96 anos da Assembleia de Deus, contando para nós uma história que qualquer assembleiano conhece de cor e salteado. Esse é o segredo desse livro aqui. Esse livro não é normal, esse livro não é comum. Eu tenho lido esse livro desde criança. A primeira vez que eu li a Bíblia Sagrada de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. E nem foi a Bíblia protestante, foi a Bíblia Ave Maria, porque eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei do Padre Ângelo. E eu passei a amar esse livro. Eu sou um ávido leitor. Eu já li cerca de 5.000 livros de todas as matérias possíveis. Todos eles, ou pelo menos 95% deles, eu não consigo mais olhar, porque eu olho a capa e eu já sei tudo que tem lá dentro. Mas está aqui um livro que todos os dias, quando eu pego ele, o meu coração sacode dentro do peito. Eu já li mais de 30 vezes esse livro de capa a capa. Eu escrevi 22 livros sobre esse livro e uma enciclopédia de 750 páginas. E eu confesso aos irmãos, eu ainda sou um analfabeto no quesito da palavra, porque a Bíblia não é um livro normal. Me lembro que logo que saí do seminário, numa das minhas viagens, sentou do meu lado no avião um homem muito bem vestido, trajando vestes importantes. E eu também estava de terno e gravata. Passei por ele e ele disse: bom dia, doutor. Eu poderia apenas ter respondido bom dia, mas não, eu sou pequenininho, todo baixinho, invocado. Eu olhei para ele e disse assim: bom dia, mas eu não sou doutor. Ele: você não é advogado? Eu disse: não. Mas você está de terno, gravata, com a pastinha na mão, o que você é? Eu disse: eu sou ministro. E ele falou: lá de Brasília? Naquela época eu nem sonhava com Brasília. Eu disse: não, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele olhou para mim e disse assim, com a cara de desdém: pastor? Eu disse: pastor com P maiúsculo. Ele falou: mas você parece ser um rapaz tão inteligente, e como é que você se converteu a essa fé tão tosca, tão estranha, que é a fé protestante? Eu disse: primeiro, o senhor acertou, eu sou inteligente, o meu QI está acima da média. Mas não é isso que Deus olha quando Ele escolhe o ser humano. Deus não chama o homem pela mente, Deus agarra o homem pelo coração. E Deus agarrou meu coração, doutor. E ele fez assim com a cara, né, de desdém. Ele falou para mim: se eu provar para você que esse livro que você carrega com você, chamado Bíblia, é mentiroso, o que é que você faz? Eu olhei para ele e disse: eu como com sal e pimenta. E naquela época nos voos ainda distribuíam comida. Ele falou: então pode chamar a comissária, porque você vai ter que comer Bíblia. Você tem Bíblia? Eu disse: tenho. Fiquei em pé, abri aqui o porta-malas do avião e peguei a minha pasta e tirei a Bíblia. Botei na frente dele, eu disse: prove para mim que tem uma mentira aqui. E eu rasgo a Bíblia e como. Ele disse assim: bom, eu não sei onde está escrito. Já começou aí o problema, né? Foi: eu não sei onde está escrito, mas aí dentro tem a história de um homem que um peixe grande engoliu. Eu falei: tem, Jonas, engolido pela baleia. E preguei para ele sobre Jonas em 30 segundos, né? Contei da história de Nínive até o ventre da baleia e voltando. Ele disse: esse aí, ele falou para mim, essa história é uma mentira. E eu falei: por que é uma mentira? Ele falou: olha, primeiro, baleia não é peixe. E quando ele falou isso, meu queixo caiu, eu fiz assim, ó. Eu disse: baleia não é peixe? Não, eu falei: é o que? É macaco? Baleia é o que? Cachorro? Leão? Tigre? E ele disse: não, baleia é um mamífero. Eu disse: e daí? Ele disse: deixa eu me apresentar, eu sou mestre na fauna marinha, estou vindo do Rio de Janeiro, eu cuido de animais que vivem no meio do mar, e eu estou aqui para te dizer que baleia não é peixe. E mais, o seu Jonas não podia jamais ter entrado dentro dela. Eu disse: por que não, se ela é tão grande? Ele disse: porque mesmo a baleia sendo gigante, o gargalo do pescoço dela, da garganta dela, é muito pequeno.
Mal passaria uma criança de 5, 6 anos. A natureza fez ela assim, para que ela, ao abrir a boca, a água não entrasse e matasse ela afogada. Eu disse, e que mais? Ele disse, e que mais? Sendo mamífero, ela tem os órgãos que você tem. Eu disse, como assim? Ela tem intestino, ela tem estômago. Eu falei, e ele falou para mim, todo ser que tem um estômago e intestino, ele tem aqui dentro um suco gástrico, que é um ácido gástrico, que todo aquilo que você come, o suco gástrico ajuda a amolecer a carne, amolecer aquilo que é duro, para as paredes do estômago começarem a trabalhar triturando, porque as paredes do estômago trituram assim. E ele olhou, falou isso para mim, e eu abaixei a cabeça. Ele falou para mim, você está vendo aí as mentiras? Seu Jonas não podia ter entrado aqui no pescoço dela. E se ele tivesse entrado, ao cair dentro do ventre dela, o ácido gástrico, o suco gástrico teria derretido ele, e as paredes do estômago da baleia, por ser gigante, tinha simplesmente destruído ele tinha virado uma pasta. Aí eu abaixei a cabeça de novo. Eu acho que ele achou que ele tinha me convencido. Ele botou a mão no meu ombro e disse, pode ficar tranquilo, a gente erra na vida. Eu olhei para ele e disse assim, glória a Deus. E ele tomou um susto e disse, por que você está falando glória a Deus? Eu disse, porque o senhor está na profissão errada. O senhor não devia ser mestre da fauna marinha. O senhor devia ter sido meu professor de seminário bíblico. Ele falou, mas por quê? Eu disse, porque nem o meu professor, que era anos de igreja, nascido em igreja, me falou que o milagre tinha sido tão grande. O senhor quer dizer então que quando Deus quer usar um homem, ele abre a garganta da baleia para ele entrar lá dentro. E antes do Jonas cair no ventre dela, Deus manda um anjo lá enxugar e tirar todo o suco gástrico. E detalhe, as paredes do estômago ficam 3 dias paralisadas. O senhor quer me dizer que a baleia jejuou 3 dias para que um profeta cumprisse a chamada de Deus? Eu falei, é por isso que eu sou crente, doutor. E ele ficou estranho, ele olhou para mim estranho e disse assim, doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se a história de Jonas tivesse sido escrita ao contrário, eu acreditaria também. Aí deu um nó na cabeça dele, e ele falou assim, contrário como? Eu falei, se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido uma baleia, eu ia acreditar também, porque para o meu Deus não há nada impossível. Esse livro sagrado que nós carregamos não é apenas um pêndulo, não é apenas um guia, é a boca de Deus conosco falando. Levou 1600 anos para esse livro ficar como está aqui, você sabia disso? Eu não disse 16 semanas, nem 16 meses, nem 16 anos, nem 160 anos. Eu disse 1600 anos. 1600 anos para esse livro ficar como está. Ou seja, o primeiro escritor da Bíblia nunca conheceu o último escritor da Bíblia. Mas quem conhece a Bíblia e já leu ela sabe que parece que os dois sentaram num bar, tomando uma tubaína e negociando, olha, eu começo e você termina, porque aquilo que um começa, o outro termina. Olha como a Bíblia é linda. A Bíblia começa no Gênesis com um casamento entre Adão e Eva, e a Bíblia termina no Apocalipse com um casamento entre Jesus e esta igreja que está reunida aqui nesta noite adorando o nome dele. Esta é a Bíblia Sagrada. Então deixa eu te falar uma coisa, nunca bata no peito dizendo eu sei tudo sobre a Bíblia. É impossível. Até porque a Bíblia é esse livro diferente. Outra vez me perguntaram, você crê mesmo num livro só que tem mais de 40 autores? Eu disse, não, jamais creria num livro que tem 40 autores, porque cada autor tem um pensamento. Ele disse para mim, então você não crê na Bíblia? Eu disse, é claro que eu creio na Bíblia. Ele disse, então você está se contradizendo. Eu disse, por quê? Ora, porque a Bíblia tem mais de 40 autores. Eu disse, não, a Bíblia tem mais de 40 escritores. O autor da Bíblia é um só. E ele está aqui entre nós, passando revista no meio do seu povo e dizendo para você, abre o coração para a palavra cair aí dentro. Por que eu disse tudo isso? Porque todas as vezes que alguém, um pastor, um erudito, um diácono, um presbítero, um apóstolo, um bispo, uma irmã do círculo de oração, uma criança, subir ao púlpito para pregar, a Bíblia tem uma promessa para ele, a palavra jamais voltará vazia. Então abra a sua alma, porque eu vou pregar para você Atos capítulo 3, mesmo que você já conheça. Em Atos dos Apóstolos capítulo 3 tem algo estranho acontecendo. Eu disse algo o quê? Não ouvi direito? Pergunte por quê. Só responde se todo mundo perguntar. Porque tem um homem possuído por uma autoridade, por uma unção e por uma glória,
que nenhum outro ser humano ainda tinha visto naquela época. O nome dele é Pedro, também chamado de Simão, também conhecido como Cefas. Em cada um dos momentos de sua vida, Jesus chamou Pedro por um nome. Às vezes ele dizia Pedro, às vezes ele dizia Simão, às vezes ele dizia Cefas, mais ou menos como você chama a pessoa que você ama. Quando nós amamos, a gente geralmente coloca um nome doce na pessoa, né? A minha esposa chama-se Edileuza, e carinhosamente eu a chamo digo Di, meu amor. Às vezes quando eu chamo ela de Edileuza, ela fala, o que aconteceu? Eu disse, nada. Mas por que você está me chamando de Edileuza? Eu disse, porque é seu nome. Ela diz, não, você só chama a mim pelo nome quando tem alguma coisa estranha. Era mais ou menos assim que Jesus fazia. De vez em quando ele estava feliz e dizia, e aí Pedro? Aí de vez em quando ele ficava aperreado e dizia, e aí Simão? Aí tinha dias que Jesus estava esquisito, falava assim, e aí Cefas? É esse Cefas, esse Simão, esse Pedro que está estranho aqui na história. Quem conhece a história desse Pedro sabe que de longe ele é o discípulo que mais deu problema para Jesus. Pedro é o discípulo que conseguia acabar com um culto de unção. Pense no melhor culto que você já participou da vida. Pedro conseguia acabar com esse culto. Na Bíblia Sagrada tem um exemplo disso. O maior culto que Jesus fez, ele não fez com aquela multidão lá no solapé da montanha, não. Ele fez com os discípulos dentro de uma casa. Ele colocou os 12 sentados, e ele, o eterno Criador do céu e da terra, se ajoelhou na frente das suas criaturas, pegou um balde com água, uma bacia, pegou um pano e pediu para eles, coloquem o pé de vocês aqui no meu joelho, porque eu vou lavar os pés de vocês. Pastor, por que o senhor acha que isso foi o maior de todos os cultos? Você prestou atenção no que eu disse? É ele, o verbo encarnado. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse verbo encarnado, Deus Criador, que se faz homem e pega as suas criaturas pecaminosas, criaturas endemoniadas. Você sabia que Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio endemoniado? E quem estava dentro de Pedro não era Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua. Jesus disse que quem estava dentro dele era o próprio Lúcifer. Pedro está dizendo para Jesus, tem pena de ti mesmo. Jesus diz assim para ele, para trás de mim. Não ouvi? O chefão estava dentro de Pedro, é isso? Veja só, o homem que andava ao lado de Cristo ainda estava possesso. E mesmo sendo um homem possesso e tendo muitos defeitos, Jesus se ajoelha na frente dele. Isso me emociona. E ele, com aquelas mãos poderosas que criaram o universo, pega essas mãos e põe nos pés dessas criaturas. Os pés, a parte mais suja do corpo humano, a parte do corpo humano que poucas pessoas cuidam tão bem. Mulheres até que cuidam. Homem, o sangue de Jesus tem poder. Se eu pedisse a todos os homens que estão aí e aqui para tirarem o sapato agora, ninguém ia conseguir ficar aqui no meio da rua. Eu conheço um que caminha comigo e quando ele tira o sapato parece que tem um queijo parmesão no meio dos dedos, né? Eu não vou nem olhar, não vou entregar quem eu jamais falaria o nome da pessoa. Mas isso é o ser humano, é a parte mais suja do corpo. E Jesus começa a limpar os pés de todo mundo. Quando chega na vez de Pedro, Pedro esconde os pés. E quando Pedro esconde os pés, Jesus pergunta, por que está com os pés escondidos? E Pedro diz, nos meus pés o Senhor não coloca a mão. Achando que estava fazendo alguma coisa boa, achando que mostrando para Jesus que ele era, assumindo que era um pecador. Aí Jesus diz assim para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Acabou a unção do culto. Quem estava chorando parou de chorar para ver a discussão entre Jesus e Pedro. Pedro acabou com o culto, para de repente ele esticar um pé e o outro pé. Aí quando Jesus vai lavar os pés, Pedro estica os 2 braços. Jesus olha e diz, o que você está fazendo? Eu quero lavar seus pés. Ele falou, não Senhor, já que é para lavar, lava tudo. Não é só os meus pés que são sujos, as minhas mãos são sujas, os meus braços estão sujos, as minhas pernas são sujas. Me lava para que eu possa ficar perto de ti. Esse é Pedro. Pedro é aquele ser humano bipolar. Ele ia de 8 a 80 em segundos. É ele quem arranca uma espada da sua própria cintura. Eu dou gargalhadas quando eu vejo pregadores falar que Pedro se atracou com um soldado do templo do sumo sacerdote e desarmou o soldado.
e pegou como espadachim e arrancou a orelha do soldado. Não, ninguém conseguia lutar com um guarda pretoriano, ainda que fosse da guarda do sumo sacerdote. Aquela espada estava na cintura de Pedro. Estava onde, igreja? 3 anos e meio Pedro escondendo aquela espada aqui debaixo das suas vestes. Você acha que Jesus nunca viu aquela espada? Jesus viu aquela espada inúmeras vezes. Se Jesus falasse: Pedro, joga a espada fora, ele jogaria ou não jogaria? É claro que jogaria. Quem pode manda, quem tem juízo. Mas Jesus nunca falou para Pedro: Pedro, tira essa espada da cintura. Quer perguntar o porquê? Do que adianta tirar a espada da cintura se ela nunca ia sair do coração dele? Entendeu isso ou não? Vou dar um exemplo. Eu me converti e a primeira doutrina que me deram foi essa: você não pode mais assistir televisão. E eu entrava na minha casa, passava de costa para a televisão. Não assistia televisão, até que eu me casei. E toda quarta-feira eu ia na casa da minha mãe. E quando eu chegava na casa da minha mãe, ao invés de eu ir para a cozinha, onde geralmente filhos e famílias se reúnem, eu sentava na sala e não saía da frente da televisão por nada. Me serviam um jantar aqui, eu pegava o prato, olhando para a televisão, comia, pegava o copo de guaraná, perguntava alguma coisa para mim, eu respondia, mas não tirava o olho da televisão. Minha mãe não era crente, e ela falou para mim: por que você não compra a televisão? Eu disse: porque é pecado. E ela falou: é pecado na sua casa, na minha não é? O que aconteceu? Eu, para dar testemunho para minha esposa e para a família dela, não olhava para a televisão. Eu tirei a espada da cintura, mas ela nunca saiu do coração. Olha os ensinamentos que a gente tem com Pedro nos piores momentos da vida dele. É esse Pedro que, quando arranca a orelha do soldado, não arrancou só a orelha, ele arrancou o futuro daquele soldado. Como assim, pastor? Era o soldado do sumo sacerdote. Só podia entrar no templo quem era da tribo dos levitas. E qualquer levita que trabalhasse no santuário poderia um dia chegar à posição de sacerdote ou de sumo sacerdote. Como eles estão indo prender Jesus de noite, como eles estão julgando ele de maneira injusta, o Caifás e Anás tiveram que contratar jagunços do templo para ir lá e prender Jesus de maneira injusta. E eles só foram prender Jesus naquela noite porque Anás e Caifás devem ter feito uma proposta indecente para eles: se vocês prenderem o Nazareno, na próxima consagração vocês estão consagrados a sacerdote ou a sumo sacerdote. Por isso o soldado foi prender Jesus. Só que Pedro se meteu no meio, foi dar uma espadada no pescoço, arrancou a orelha. E quando a orelha do soldado caiu no chão, não caiu só uma orelha, caiu um futuro ministério. Como assim, pastor? Está escrito lá no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico: o sacerdote não pode ter defeito na orelha. O sonho daquele soldado acabou, porque a orelha dele caiu no chão. Ele foi obedecer o sumo sacerdote e perdeu a orelha. Ele perdeu os sonhos. Ele jamais poderia subir no santuário sem uma orelha. E Jesus é tão maravilhoso que, sabendo que aquele soldado veio prendê-lo, esbofeteá-lo e cuspi-lo, Jesus pegou a orelha do soldado no chão e botou a orelha na cabeça dele de novo. Aí eu fico me perguntando: será que Jesus colocou uma orelha ou devolveu um sonho? Ou devolveu um ministério que estava fadado ao fracasso para sempre? Somente por causa das estripulias e os erros de Pedro é que nós temos esses ensinamentos. Ora, não é Pedro que afunda nas águas. No momento de glória em que ele consegue quebrar a lei da gravidade, vai ele e afunda nas águas. E ao afundar nas águas, Jesus tem que acelerar o passo para salvá-lo, colocá-lo dentro do barco. E depois disso, fizeram questão de escrever na Bíblia do que Jesus chamou Pedro: de homem de pouca. Não ouvi, homem do quê? Quantos pregadores e pastores eu não ouvi falarem: não seja como Pedro, não seja um homem de pouca fé. Mas mesmo o homem de pouca fé, nesse momento, está me dando um ensinamento. Pergunte qual? É melhor ir e voltar do que nunca ir. É melhor pular nas águas, andar e afundar, do que ficar dentro do barco olhando e imaginando: e se eu tivesse pulado aí? Eu só tenho esses ensinamentos por causa do meu irmão Pedro. É esse Pedro que Jesus falou que tinha demônios. É esse Pedro cheio de defeitos. É esse Pedro que na noite em que Jesus mais precisou dele, acabou negando ele por 3 vezes. Ele negou o Salvador.
Ele negou o seu DNA espiritual. Ele negou que era um homem que seguia Jesus. Ele negou que era um homem que amava Jesus. Ele negou que era um homem que se espelhava em Jesus. Ele negou o Salvador por 3 vezes. É esse Pedro que aqui no capítulo 3 está possuído por um espírito de glória. Um homem medroso de repente fica valente. O homem que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura salta no meio de uma multidão para daqui a pouco dar gritos e pregar o evangelho com uma sabedoria incrível. É esse homem que vai fazer um feito aqui no capítulo 3, que vai mover o seu coração nesta noite. Pedro e João eram sócios em uma embarcação. Eles eram pescadores, eram analfabetos. Pastor, o senhor é louco? Leia capítulo 4 e 5 de Atos e você vai ver as pessoas falarem assim sobre eles. Não são esses homens iletrados, não são esses homens indoutos. Como, pois, os ouvimos falar coisas tão profundas? Eu fico me perguntando como é que um homem que não sabe ler e escrever, como Pedro, era capaz de recitar o Velho Testamento inteiro. Ele falou que desde o profeta Samuel, e começou a narrar a história, a vida do Messias era narrada em todo o contexto bíblico. Como é que um homem que não sabe ler e não sabe escrever recita de cor e salteado o Velho Testamento inteiro? Vou repetir: Pedro não estava normal. É esse Pedro que é sócio de João, quando vai entrar no templo, resolve escolher uma porta. A porta chamava-se Formosa. Qual o nome da porta? Por que você acha que a Bíblia fala o nome da porta? Porque aquele templo tinha 12 portas. Cada porta tinha um nome profético. E cada porta daquela tinha um dono, com D minúsculo. Quem eram os donos da porta? Eram pessoas que nasceram com anomalia física e receberam o alvará do governo para poder pedir esmola na porta. Ali na porta chamada Formosa, havia um paralítico que tinha 40 anos de idade. E ele estava sentado ali há 25 anos. Porque com 15 anos ele já conseguia receber do alvará, ou de um vereador, ou de uma autoridade, que desse a ele condições de ficar naquela porta, esmolando só naquela porta. O milagre não foi para o cidadão que estava na outra porta, na porta das fontes, na porta das ovelhas, não. O milagre foi para aquele que estava sentado na porta chamada Formosa. Por que esta porta? Porque Pedro e João iam naquele templo todos os anos. Não era a primeira vez que eles estavam ali. Eles eram judeus, o mundo deles era pequeno. Todos os anos, depois que passava a festa da Páscoa, depois que passava a festa do Pentecoste, eles iam para aquele templo agradecer a Deus, ou por ter tido um ano próspero, ou pedir perdão porque o ano deles tinha sido um fracasso. Todos os anos, há mais de 20 anos, Pedro e João entravam por aquela mesma porta. E por que entrava naquela mesma porta? Porque todo bom crente, depois que frequenta uma igreja mais de 5, 10 anos, ele acaba se tornando dono daquele lugarzinho onde ele senta. Já aconteceu na sua igreja, de você chegar lá atrasado e o irmão sentado no seu lugar, e você fala: irmão, esse lugar aí é meu, mas não tem seu nome lá. Mas por que todo mundo sabe quando você falta? Sabe que aquele lugarzinho é seu. Pedro e João entraram naquela porta porque ali era o lugar deles entrar todos os anos. Aquele paralítico não era desconhecido para eles. Todos os anos, o velho paralítico olhava para eles e estendia a mão dizendo: me dá uma esmola. O paralítico pediu uma esmola. O paralítico não era cego, então ele não ficou olhando para baixo. Ele olhou para Pedro e João e disse: me dá uma esmola. E aí começam a acontecer coisas estranhas que somente quem lê a Bíblia com uma lupa vai entender. Pedro olha para o homem e diz assim: olha para nós. Mas ele já estava olhando. Como é que ele ia pedir esmola para eles, se eles não soubessem que ele estava ali? Pedro e João estavam ali e o paralítico olhando para eles. Mas Pedro fez questão de gritar: olha para nós. E quando ele gritou, não foi só o paralítico que olhou. As outras 11 portas, a igreja lá dentro, que já estava repleta de pessoas, pararam e olharam para Pedro. Olha a audácia de Cefas, olha a audácia de Simão. Ele disse: olha para nós. E o rapaz então olhou, mas não só ele, todo mundo olhou. E Pedro começou a dizer bem alto: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho,
11 pessoas na porta, multidões nas 11 portas, as pessoas lá dentro olhando, dizendo assim: se ele não tem prata, não tem ouro, não tem sacola na mão dele, não tem pão, não tem pano, o que é que ele tem? E eles escutam Pedro falar: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E está todo mundo na expectativa: o que é que ele vai dar? Ele é um mágico, ele vai aparecer alguma coisa. E Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou. Eu disse que tinha mistérios aqui. O paralítico sentado estava e sentado permaneceu. O nome de Jesus não fez efeito no paralítico, porque o paralítico não conhecia Yeshua. Quem conhecia Yeshua e tinha intimidade com ele era Pedro. Pedro usou a senha, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, porão mão sobre os enfermos e os curarão, em meu nome. Então Pedro diz: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o paralítico permaneceu sentado. Está escrito que Pedro precisou ajudar o paralítico a ficar em pé. E a Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita. Pedro não ajudou ele a ficar de pé. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. Eu não sei como é que estava a perna daquele rapaz, se estava toda torta, se ele era só um paralítico ou se ele tinha defeito nos ossos. Eu não sei se ele era mais coxo do que paralítico. Eu sei que ele não andava. E Pedro disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ele não andou. O diabo está soprando no ouvido de Pedro: ah, se fosse o Pedro de 45 dias atrás, 45 dias antes desse episódio, Pedro teria saído correndo, teria esquecido Jesus, teria se enfiado em uma caverna e, como Elias, pedido a morte, porque Pedro era um covarde. Só que agora, quando Pedro viu que o paralítico não andou, e o diabo deve ter falado no ouvido de Pedro: estou acabando com o seu ministério antes de começar. Você usou a senha não funcionou, é porque você não tem crédito. Você falou o nome não vingou, então você não tem esse poder. Então Pedro, acabou o seu ministério agora. Mas Pedro não estava normal. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Eu quero saber o que aconteceu com Pedro naquele dia. Por quê, pastor? Porque se nós descobrirmos o segredo de Pedro, Deus vai fazer na sua vida o que fez na vida de Pedro, ou infinitamente mais. Só quem acredita diz assim: eu acredito, pastor. O que é que aconteceu com Pedro? De onde ele arrumou aquela audácia? De onde ele arrumou aquela coragem? Como é que ele teve a brilhante ideia de colocar o homem em pé? E se não funcionasse? E se o homem levantasse e caísse? Na mente de Pedro não havia essas possibilidades. Na mente de Pedro, ele sabia o que estava fazendo, porque 2 dias antes, ele estava com um grupo de pessoas que tiveram coragem de esperar uma promessa se cumprir. Um grupo de pessoas que se reuniram no número de 500, mas 10 dias depois só tinha quase 120. 380 e poucos deles não tiveram paciências para aguardar a promessa, não tiveram fé suficiente para deixar os seus afazeres, não tiveram prioridade à promessa de Jesus. 380 e poucas pessoas voltaram para suas casas, para suas vidas medíocres, voltaram para suas fazendas, para os seus sítios, para suas chácaras, contando a história: eu vi ele ressuscitado, eu vi ele ressuscitado. É claro que isso é muito lindo, mas o que Jesus tinha para eles era muito mais do que uma visão. Jesus tinha para eles uma transformação. Jesus tinha para eles uma metamorfose. Jesus queria mudá-los da água para o vinho. Jesus queria dar para eles uma autoridade tão grande. Vou repetir: Jesus queria dar para essas pessoas uma autoridade tão grande, mas tão grande, que as forças do inferno não prevaleceriam mais contra eles. Mais 380 tiveram outros afazeres, mais ou menos como acontece numa reunião como essa. Talvez você não tenha essa noção, mas nós não estamos no nosso ambiente comum. Nosso ambiente de proteção é uma igreja. E lá na igreja, aquele santuário onde todo mundo ora, jejua, é protegido. Aqui nós estamos a céu aberto, no meio da rua.
Aqui em cima há barulhos de espadas, de anjos e demônios degladiando. Alguns não se apercebem porque os crentes modernos não têm mais essa percepção. Também pudera. Você passou a semana inteira assistindo aquela série da Netflix. A senhora passou a semana inteira escutando Gustavo Lima. Você passou a semana inteira no seu TikTok. Passou a semana inteira olhando para o seu celular. Passou a semana inteira olhando pornografia. Passou a semana inteira, sabe Deus, fazendo que porcaria. Aí vem para uma reunião como essa e fica olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. E aí espera que o pregador seja um mágico, que ele tem que pegar uma varinha de condão, bater 3 vezes e gritar abracadabra, e o céu se abre. Aqui não funciona assim. Estamos em guerra. É um aniversário, mas o nosso adversário está com raiva dessa igreja nos 96 anos. Ele quer que tudo termine vazio. Ele quer que tudo termine como se fosse apenas um show, como se fosse apenas uma reunião de pessoas que não tinham coisa melhor para fazer em casa. Mas não vai terminar assim, porque aquele que está conosco aqui é maior do que Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha. Aquele que está aqui entre nós ainda cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, salva almas. E se alguém acredita nisso, dá um grito daquele tamanho agora, por favor. Eu preciso que você me ajude a descobrir o que aconteceu com Pedro, porque se você descobrir, anote, você vai sair daqui de um jeito. E quando acordar amanhã de manhã, não se assuste quando olhar no espelho e não se reconhecer mais. Não se assuste se as pessoas a partir de amanhã te olharem esquisito, olhar para você e falar assim: o que aconteceu com você? Você está estranho, seu olhar está diferente, você não tem mais aquele sorriso, você parece que está em outro mundo. Não se assuste se você chegar amanhã na quitanda, na farmácia, no supermercado e dar bom dia para sua amiga ou para o seu amigo e eles caírem endemoniados na sua frente. Não se assuste se a sua sombra resolver curar um paralítico no meio da rua. Por quê, pastor? Porque se você descobrir o segredo de Pedro, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você acredita nisso, dá um grito assim: eu creio, pastor. Eu não estou pregando um conto de carochinha. Eu estou pregando algo que eu vivi e ainda vivo. Eu fui cortador de cana de açúcar. Eu engraxava sapato, apanhava laranja, algodão e café. Filho de mãe solteira. Morávamos em 2 cômodos com 12 pessoas. Na minha casa, panela e pinico era uma confusão. Ora, a panela estava debaixo da cama e o pinico estava em cima do fogão. Não era pobreza, era miséria extrema. Quem olhava para mim dizia: o filho da mãe solteira, traduza-se isso há 50 anos atrás, o filho de uma prostituta. Traduza-se um menino sem perspectiva de vida e que no nome do documento, ao invés de ter o nome do pai, tem um risquinho, o famoso filho bastardo. Foi assim que eu entrei dentro de um culto numa Assembleia de Deus há 40 anos atrás. Entrei num culto de uma Assembleia de Deus de quinta-feira. Era o culto de Pedro, Tiago e João. Tinha meia dúzia de crentes lá dentro. E me botaram sentado do lado de um garoto que ele só tinha 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. O nome dele era Márcio Sestari. E na medida que o culto foi crescendo, ele foi ficando valente. E ele dava um soco assim para cima. Teve uma hora que ele veio assim: Ihu! E eu fui me afastando e disse: esse povo é mais maluco do que eu pensei. No final do culto eu perguntei para ele: a sua mãe é dona de uma floricultura? Ele: por quê? Eu disse: você passou a semana, o culto inteiro falando samambaia, samambaia. Que minha mãe cria samambaia. Eu falei para ele: mas a sua deve ser uma samambaia diferente. Ele olhou para mim com aquela boca desdentada e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Eu falei: língua do quê? Ele: língua de anjo. Eu disse: você não fala nem o português direito e você consegue falar na língua dos anjos? Ele disse: eu não falo português porque eu fugi da escola, mas eu falo língua de anjos porque o meu professor botou o idioma todo dentro da minha cabeça. E eu falei: mas isso tem respaldo bíblico? Porque eu vim do catolicismo, eu já conhecia a Bíblia. Ele disse: abre a Bíblia aí, porque ele não sabia nem abrir a Bíblia. Ele me deu a Bíblia dele, diz: abre aí, você está escrita em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Eu abri em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e pela primeira vez eu tive aquela experiência que todo pentecostal tem. Eu comecei a ler e o meu coração foi queimando. Lembra do que está escrito lá? E estavam todos reunidos no mesmo lugar.
quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso. O vento forte e impetuoso que soprou sobre a casa, e todos estavam assentados naquele lugar, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando eu li esse texto, ele queimou a minha alma, e eu me dediquei a ler esse texto. Por isso, a matéria que eu mais domino dentro das pregações que faço é o avivamento. E o que é o avivamento? É uma inflexão do verbo avivar. E o que é avivar? É ressuscitar aquilo que está morto, é trazer de volta à vida aquilo que está meio morto. Pastor, existe pessoas meio mortas? É um texto bíblico que fala isso. Certo homem saía de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi assaltado, espancaram o homem e deixaram ele caído, meio morto. O que é uma pessoa meio morta? É uma pessoa que está em estado de coma. Uma pessoa em estado de coma, a única coisa que funciona nela são os ouvidos. Meu pai ficou em coma nos últimos 4 dias de vida. O olho dele estava aberto, o olho dele movia de um lado para o outro. Eu passava a mão em cima dos olhos dele, ele não enxergava nada. Meu pai nunca tinha sido paralítico, mas a perna dele não funcionava. Meu pai nunca tinha tido um derrame, mas os braços e a mão dele não funcionavam. Meu pai não era mudo e não saía nada da boca dele como som. A única coisa que o médico disse que funcionava eram os ouvidos. E eu perguntei por quê. Ele disse: o seu pai está meio morto. Meio morto. Quando buscamos avivamento, esperamos logo gritos e muito poder, quando na verdade o avivamento, antes de trazer barulho, tem que trazer o arrependimento. Quando na verdade o avivamento, antes de trazer os milagres que nós esperamos, ele traz uma compulsão dentro do crente, que faz o crente perceber que ele não é nada, e ele só está de pé porque a presença de Deus está do lado dele, está erguendo ele. Quando chegarmos nesse nível, aí talvez, repito, talvez os sinais e prodígios voltem a acontecer. Não, pastor, mas ontem nós tivemos muitos batismos com o Espírito Santo aqui. Pois bem, foi lindo. Parece que contaram mais de 130 pessoas. Eu queria saber onde estão essas 130 pessoas agora, e se continuaram falando em línguas. Porque muitas pessoas não recebem nada, são apenas envolvidas por um momento de emoção. Falam alguma coisa que alguém dizer, batismo com o Espírito Santo, e não é. Nós buscamos esses sinais como se fossem as coisas mais poderosas do mundo, mas existe algo mais poderoso do que as línguas, mais poderoso que um paralítico andar. O que é mais poderoso do que isso, pastor? Foi aquilo que se apossou de Pedro, foi o que entrou dentro dele, foi o que transformou Pedro em um veículo. Tinha alguém dentro dele dirigindo ele. Vou falar de novo, Pedro não era mais um, era 2 em 1. Quem olhava por fora só via a carcaça, Pedro, mas quem olhava do céu via morando dentro de Pedro a presença de uma entidade que nós chamamos Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Uma entidade. Por que entidade? Porque é um ser desprovido de matéria, um ente querido que nós chamamos de Espírito Santo, que a igreja antiga, há 96 anos atrás, conhecia muito melhor do que a igreja moderna que está aqui na minha frente. Porque se aqueles que estão nesse tempo presente conhecessem o Espírito Santo como nós conhecemos lá atrás, ninguém estaria aqui agora vendendo água, batata frita, ninguém estaria aqui tomando Coca-Cola, comendo lanche. Aquele casalzinho ali atrás, eu não vou olhar se não entrego, não estaria trocando carícias no meio do culto. O rapaz já deu 2 beijos na garota e não para de ficar passando a mão nas costas dela. Está combinando com ela, vai para o motel quando terminar essa reunião. Pois bem, isso não pode trazer a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode descer sobre balbúrdia. Aqui não é. Pode até parecer a praça pública, mas não é mais a praça pública. Foi consagrada ao eterno Deus de Israel. Quem está aqui dominando esta multidão é a presença do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo é sensível. Ao ser sensível, ele passa uma vistoria, ele olha para você e sonda o batimento cardíaco do seu peito. Se você estiver na mesma sintonia que ele, se você estiver na mesma sensibilidade que ele, aí o céu pode ir descendo perto de você. Caso contrário, vai passar o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Caso contrário, vai ter nome de assembleiano, Bíblia de assembleiano, carteirinha de assembleiano, mas não vai ter a essência do assembleiano.
vai ficar o culto inteiro me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Por quê, pastor? Porque falta a presença do Espírito Santo. Em compensação, tem alguns que estão sentindo a presença dele. Eu já ouvi aqui no altar alguém falar em línguas. É sério, eu estou vendo outras pessoas ali no canto levantando a mão. Até lá naquela galeria estão gente adorando a Jesus. Mas tem gente aqui me olhando, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para o relógio, não vendo a hora do culto terminar. Amigo, deixa eu te falar uma coisa: a porta da rua é serventia da casa. Se você não quer receber o que Pedro recebeu, vá para sua casa agora. Mas se ficar aqui com esse velho pregador que é valente, nós vamos até o céu rachar em duas partes. Eu só paro de pregar a hora que eu ver nessa noite sinais, prodígios e maravilhas acontecerem aqui no meio. Tem alguém que acredita que Deus pode fazer isso? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Deixe-me ouvir. Pedro havia sido tomado pela presença do Espírito Santo. E Pedro não foi tomado pela presença do Espírito Santo em um único momento. Pedro teve 2 encontros com o Espírito Santo. Um em João capítulo 20. Jesus reuniu só os discípulos, Washington, uma reunião particular. E depois que reuniu eles, tendo dito algumas coisas, a Bíblia diz, e tendo ele dito algumas coisas, Jesus fez assim sobre eles. E tendo assoprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Em João capítulo 20, Pedro recebeu o Espírito Santo. Mas escute, ele não falou em línguas, ele não curou enfermos, ele não orou e Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo. Ele não teve visões, não houve línguas de fogo, não houve vento. O único vento saiu da boca de Jesus. Jesus soprou bem perto deles. E sabe o que eles fizeram? Digo eu, não a Bíblia. Eles respiraram o hálito dele. Jesus soprou e eles receberam e respiraram. E o que saiu da boca de Jesus entrou dentro deles. Só tem um outro texto parecido com esse na Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Se não me falha a memória, Jesus cria Adão e vai na narina dele e faz assim, ó. O que o homem perdeu lá no Éden, o Senhor está devolvendo para ele aqui no Evangelho de João. Quando Pedro respirou o Espírito Santo, quando os discípulos respiraram o Espírito Santo, todos eles se converteram ali. Porque agora não havia mais dúvidas, Jesus estava ressuscitado, eles viram as cicatrizes na mão dele, eles assistiram à morte e à ressurreição. E agora Jesus sopra sobre eles, eles estão preparados para ir até a morte com ele agora, não há dúvida neles. Eles receberam o Espírito Santo, eles estavam cheios do Espírito Santo, aqui dentro. O Espírito Santo estava morando dentro deles, porque eles respiraram a presença do Espírito Santo. Amém até aqui? Só que Jesus olhou para ele e disse assim, ó, o que eu dei para vocês é grande, mas não é o suficiente. E o que o Senhor quer que a gente faça? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Sejais o que, igreja? O que é revestir? É vestir 2 vezes. Eu estou vestido com essa camisa branca e estou revestido com esse paletó. João 20, Jesus olhou para eles e viu que eles estavam nus, não haviam se convertido ainda. Por isso Jesus insistia dizendo, um dia vocês vão se converter. E agora que eles viram ele ressurreto, acreditaram, ali se converteram. Aí Jesus diz, o homem convertido, a primeira coisa que eu faço com ele é vesti-lo, porque a nudez é símbolo de vergonha eterna. Então Jesus sopra sobre eles, o Espírito Santo entra dentro deles e veste eles com vestes de salvação.
Aí Jesus vem e diz: olha, a vestimenta está bonita, mas não é suficiente para vocês enfrentarem o que vem pela frente. Vai vir Coliseu, vai vir leões, vai vir tochas de fogo, vai vir Nero, vai vir anticristos antes do verdadeiro anticristo aparecer, vai vir Domiciano, vai vir todos os imperadores truculentos de Roma. E para enfrentá-los, vocês não podem estar só vestidos, vocês têm que estar revestidos. Eu aprendo isso aqui, ó. Duas formas de ter o Espírito Santo. Uma é aqui, a outra é aqui. Aqui ele me veste, aqui ele me reveste, aqui ele me salva, aqui ele me usa, aqui ele me dá força para acreditar que eu posso ir morar no céu, aqui ele me dá força para arrancar almas do inferno e levá-las para o céu. Quem acredita nessas coisas? Pergunte ao irmão do seu lado: você está vestido e também está revestido? Ou não está nenhuma coisa nem outra? São perguntas que nós temos que fazer no meio da caminhada. Escute aqui, Assembleia de Deus. Eu li um livro que marcou a minha vida, chamado Diário de um Pioneiro. A história de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Lá na página 74, se não me falha a memória, tem uma história mais ou menos assim. Gunnar Wingre contando: eu estava em Belém, pregando, e Jesus me mostrou no meio da multidão um homem. E o Senhor falou: estenda a mão sobre ele. E quando eu estendi a mão, o homem flutuou no ar. Ó, tem gente que está assim: teve uma irmã ali que fez o sinal da cruz. É exorcismo, pastor? Não. Os nossos pais na fé, que fundaram a Assembleia de Deus, esse estado, não eram normais. Quem sentava com eles para comer, via eles comer açaí, tapioca, manga, como é que chama aquele trem? Maniçoba. Quem vivia com eles, viu eles ir no banheiro fazer xixi, fazer necessidades. Quem acordava perto deles, viu eles acordar cheio de remela nos olhos, com bafo na boca. Mas quem conviveu com eles e viu eles no púlpito ou nas casas, estendendo a mão para o povo, daquelas mãos calejadas saíam coisas que os olhos normais não podiam ver. Me subiu um arrepio no corpo inteiro aqui. Como é que nós chegamos nesse patamar de sermos a maior igreja pentecostal do mundo? Porque somos bonitinhos? Não, temos espelho em casa. Porque nossas igrejas têm pessoas muito influentes. Tem agora, de 30 anos para cá, que nós tivemos autoridades. Aqui no púlpito tem 2 deputados federais. Mas não foi por isso que nós chegamos onde chegamos. Nós chegamos onde chegamos porque aqueles homens descobriram o que Pedro tinha. E eles receberam o que Pedro tinha. E eles não ficaram questionando como a geração mais nova faz. Você pode não acreditar, mas estamos vivendo um tempo esquisito. Eu prego desde criança. Nos últimos 15, 20 anos está estranho demais pregar em algumas Assembleias de Deus, porque nós somos uma igreja só. Mas eu chego em uma igreja de um jeito, chego em outra de outro jeito. Eu tenho pregado em algumas igrejas da Assembleia de Deus que não parecem igrejas. Parece que eu estou pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Zumbis, mortos que caminham. Porque as pessoas vêm para a igreja, jogam um corpo pesado no banco, na poltrona almofadada com ar-condicionado, cruzam a perna, colocam a desgraça do chiclete na boca, fica mascando, olhando para o pregador. Alguns ficam lixando a unha no culto. Outros ficam filosofando, olhando para o céu, dizendo: to be or not to be, that's the question. Aí termina o culto, vão lá para fora, reúnem com meia dúzia de crentes frios como eles, que tem a língua maior do que a minha gravata, e começa a falar: as coisas estão mudadas, o pregador gritou demais, o cantor desafinou na segunda estrofe, tá tudo errado. Não, o problema não está lá, o problema está dentro de você.
O problema é que você se perdeu. O problema é que você morreu por dentro. Pastor, mas Jesus parece que abandonou. Não, ele não abandona a sua igreja. É que quem traz os dons é o Espírito Santo. É que quem faz Jesus ser real para nós é o Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui hoje, coloquei o pé na casa do irmão onde eu estou lá no Ney. O Giovanni me abraçou e disse: pastor, o senhor lembra? Olha só como coisas marcam. A primeira vez que o senhor veio aqui em 2003, final do culto, no estádio, caindo um temporal de água. Alguém estava lá nesse dia? Quem estava lá nesse dia? No final do culto, trouxeram um menininho para eu orar. Quando eu vi aquele menino, eu chorei. O menino estava cheio de pus, cheio de feridas, purulando pus. Qualquer um teria nojo, mas aquela noite eu não estava normal. Algo estava acontecendo comigo. Tinha uma presença. Eu agarrei o menino e eu orei com ele. Orei e chorei. Quando soltei o menino, a pus dele ficou na minha camisa toda. Voltei aqui depois de alguns anos e eu estava no culto. Giovanni está ali dando testemunho. Ele disse: está aqui o menino. Eu falei: que menino? Aquele. Eu falei: como assim? Jesus curou ele. 3 dias depois secou as feridas. Você está entendendo? Não, eu não sou curandeiro. Eu não sou Valdemiro Santiago. Eu não sou R.R. Soares. Eu não tenho dom de cura como tem o pastor Benihim. Mas eu tenho aqui dentro de mim o que esses homens têm. Eu tenho a presença do Espírito Santo aqui dentro. Só que isso não é mérito só meu. Você também tem. Ele está dentro de você. Como assim, pastor? Por que é que você acha que o seu corpo está arrepiado? Acha que é a minha voz rouca? Acha que é a música do Roberto? Como é que você agora está chorando? Foi uma emoção barata que te atingiu? Não, é o Espírito Santo passeando no nosso meio, gritando, dizendo: eu sou o Espírito que estava sobre Daniel Berg. Eu sou o Espírito que atuou em Gunnar Wingre. Eu sou o Espírito que atuou em Pedro. Eu quero atuar sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Eu quero atuar em você, garota, em você, garota. Eu quero te usar, mulher do ciclo de oração. Eu quero te dar revelações, pregador da palavra. Mas para isso alguém tem que acreditar. E se você acredita, pelo amor de Deus, reage nessa noite. Pedro estava possuído. Pedro estava em uma outra sintonia, Olival. Os pés de Pedro estavam colados na terra, mas a mente dele estava vagando pelas regiões celestiais. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Há 20 anos atrás, eu estava pregando nos Estados Unidos da América. Culto de domingo, uma benção. Segunda-feira, o pastor que me hospedou disse: pastor Marco, vai ter um pregador aqui hoje no estádio. Eu ganhei 2 ingressos. O senhor quer ir comigo? Eu disse: o pregador é bom? Ele falou: é o melhor que nós temos. Eu falei: eu quero ir. Chegamos 5 horas da tarde. O culto era às 8 para pegar lugar. Subimos à tribuna de honra e nós ficamos como vocês estão aqui do lado direito. Aqui atrás tinha um grande coral. E aqui era onde o pregador ia pregar. Na frente, umas 30, 40 mil pessoas no estádio. E eu, na ansiedade de ver aquele pregador. O nome dele, Benihim. Há 20 anos atrás. Pastor Benihim tinha um cabelo que parecia uma obra de arte. Ele dava um penteado aqui. Era uma coisa fora do normal o cabelo dele. O pastor chegou, a igreja toda ficou de pé. E ele, ao invés de pregar, como todo mundo estava esperando, ele começou a conversar com as pessoas. Está ligado o seu microfone? Consegue me interpretar? Ele olhou para o povo dizendo assim: brothers and sisters, I'm so tired. Eu estou tão cansado. I need some rest now. Preciso descansar agora. Do you understand me? Está entendendo aí? Ele falou: eu estou cansado. E eu, assembleiano, disse assim: problema seu. Pastor Washington me chamou para pregar. Eu cheguei: pastor, eu estou cansado. Problema do pregador. Aceitou o convite, se vira. E eu falando: ah, esse homem aí. E ele falou assim: vocês permitem que eu pregue sentado? E o povo disse: amém. Trouxeram uma cadeira. Ele sentou. Quando ele sentou, eu já me convulsionei. Sou assembleiano. Pregador pregar sentado, não é aleijado nem nada, murmurando. Daqui a pouco ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu quase morri. Porque assembleiano não cruza a perna no púlpito, a gente aprende.
Eu me lembro que eu fui consagrado a presbítero, primeiro culto, eu cruzei a perna, mas eu tomei um tapa na perna, que jogaram a minha perna para o outro lado. O pastor olhou para mim e disse: aqui não se cruza a perna, respeito. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, ela volta sozinha. Trauma. Ele cruzou a perna e botou a mão no joelho. Eu falei: ah, meu Deus. Tentei fechar o olho e disse: bom, pelo menos a mensagem deve ser boa. E ele começou a pregar aquela mensagem: Zaqueu, na árvore. Jesus passou e disse: hoje me convém almoçar na sua casa. Ele não falou nada com coisa nenhuma. E eu aqui falando: ah, se eu pego esse microfone. Ó, assembleano arrogante. Ah, se eu pego esse microfone, eu virava isso aqui do avesso. E ele foi pregando, foi me dando um sono. Eu falei: Jesus, que prova, o que eu vim fazer aqui? Esse é o maior pregador americano. Para de repente, do nada, esse homem descruzar as pernas, botar a mão aqui na coxa e fazer assim: uau, He's here. Ele está aqui. Ele levantou e disse: He's here. Ele está aqui. The Holy Ghost O Espírito Santo está aqui. está aqui. Era para falar inglês agora, se perdeu. Fiz uma pegadinha. Are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Estão sentindo? Are you feeling the presence of the Holy Ghost in essa here? presença do Espírito Santo que está aqui? E ninguém falava nada. E eu também falei: esse homem é louco, só ele está sentindo alguma coisa. E ele fez assim para o povo. Foi lá falar com o músico dele, que não era o Roberto ainda, e disse: toque um louvor. E eu fiquei vendo o que aquele homem ia fazer. Daqui a pouco esse homem começou a ficar assim. Aí, pastor Ritter, ele botou uma mão no peito e esticou o outro braço. Não escandaliza, viu? E ele começou a dançar uma valsa. Eu, assembleando, falando: esse homem é um herege, dançando uma valsa num púlpito sagrado. E ele começou a chorar. E ele disse: dance comigo, Espírito Santo. O estádio começou a ficar em pé. Todas as pessoas, ele não pediu para ninguém, 40 mil pessoas ficaram de pé. O coral atrás dele começou a adorar. Foi uns 10, 15 minutos ele dançando sozinho. Ele não estava nem aí para quem estava olhando para ele. Eu me lembrei depois de Davi, quando a arca voltou para casa. A Bíblia diz que Davi tirou a roupa de rei, ficou com uma estola sacerdotal, ignorou a multidão e começou a dançar. Davi não dançava para sua esposa Milca. Davi não dançava para o seu primo Joabe. Davi dançava para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na presença do Senhor tem que haver alegria. Alegria. Depois de 15 minutos ele parou nessa posição olhando para nós. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para cá. Coral e estádio. Fechou os olhos e disse assim: Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people. toque as pessoas. Now, agora, please, por favor, touch. Toque as pessoas. Touch. Toque. Now. Agora. Eu abri o olho para ver o que estava acontecendo. Para mim era o apocalipse, pastor. 40 mil pessoas caindo. Mas ninguém se machucava, caiu em câmera lenta. Eu fui vendo o estádio cair inteiro. Fui olhando do meu lado, aquele negócio começou a derrubar os pastores que estavam perto de mim. Tinha 2 padres de batina, os padres foram para o chão. Eu olhei para o coral caindo. Eu falei: aqui não, em mim não. Não deu tempo. Quando eu vi, eu estava no chão. Quando eu caí, eu fiquei perdido. Eu caí, eu falei: o que eu estou fazendo? Tentei levantar, minha perna não obedecia. Fui para o chão de novo. Na terceira vez que eu vi que eu não conseguia levantar, olha o que eu fiz, botei a mão e comecei a falar: sai de mim, sai. Por
Porque na minha igreja me ensinaram que só cai gente endemoniada. Nós não conhecíamos essa questão de mover do Espírito. Nós não entendíamos nada disso. E ainda bem que Deus não me ouviu. Eu me arrastei de gatinho, sentei na minha cadeira, botei as mãos aqui e fiquei olhando. Falei, meu Deus, o que é isso? Uma loucura. Os padres rolando no chão. Eu disse, ali tem. Ali está explicado. No meio do povo, um tumulto. Eu olhei e vi gente sangrando pelo ouvido. Estourou tumores de dentro da cabeça para fora do ouvido. Eu vi um homem com uma cadeira de roda no ombro. E o pastor chamou o homem, falou, coloque a sua cadeira no chão. Ele disse, não posso, porque eu fiz um voto. E o pastor, que voto? Eu falei para minha mulher que o senhor era um charlatão. E eu falei para ela, se Deus me levantar, eu volto carregando a cadeira no ombro. E o pastor Benihim falou para ele, como é que você levantou? Ele disse, eu não sei, eu estava dormindo, porque o senhor prega muito ruim. Eu falei, não sou só eu que acho. Mas eu estava aqui com o olho fechado e escutei uma voz falando, touch, toque, toque. Quando eu abri o olho, me puxaram pela perna e eu caí no chão, caí da cadeira. E eu levantei bravo, quem é que puxou a minha perna? Um homem de carne e osso igual eu e você. Um ser humano cheio de defeitos como eu e você. O que é que aquele homem tinha? Que naquela noite aconteceu aquele mover tão extraordinário. Os maiores avivamentos da minha geração, Deus me deu a graça de ir lá em loco vê-lo. O único que eu não vi foi o último agora no Kentucky, porque não deu tempo. Mas eu estive em Londres, na unção do leão, do pastor Colin Dye. Eu fui na Colômbia. Eu vi o avivamento na Colômbia com César Castelhano. Eu vi o avivamento na Argentina com Carlos Anacondia. Eu vi avivamentos ao redor do mundo. E eu sempre falei com Jesus, quando será a nossa vez? Quem sabe hoje no aniversário da igreja, o Espírito Santo resolve dar um presente aqui no meio desta multidão. Ou quem sabe aqui nesse altar com você, meu irmão, pastor, amigo, líder, que não aguenta mais ver o seu ministério minguar, não aguenta mais futricação, brigas, coisas normais e simples. Você acorda com a cabeça cheia por causa da área burocrática da igreja. Isso roubou a sua fé, roubou a sua experiência, roubou a sua unção. E o Senhor está aqui gritando com você, dizendo, filho, se apegue comigo. Me deixa de novo voltar a ser o seu guia. Me deixa ocupar o seu coração. Me deixa usar os seus pés, as suas mãos, o seu braço. Me deixa usar os seus olhos, a sua boca. Eu não sei se você acredita, mas eu vou profetizar mesmo assim. Vai haver um avivamento em Santarém. Antes do centenário. Vai haver algo tão extraordinário aqui, pastor Washington, que caravanas virão de longe sem ser convidadas. Vão entrar na cidade para saber o que é que está acontecendo aqui. E alguns de vocês vão dizer, o Espírito Santo resolveu mudar para cá. Ele está morando lá na rua da minha casa. Não vai sobrar obra de feitiçaria nem para fazer mandinga. Vai haver uma limpeza nas ruas de Santarém, nos becos, nos valados. Eu profetizo a falência do império das trevas dessa cidade. Eu profetizo um avivamento nas suas células. São 1000 células. Se prepare para 5000 células. Eu estou profetizando debaixo de uma graça. Se você crê nisso, reage, pelo amor de Deus. Reage! Pode levantar a mão direita para o céu comigo e chacoalhar ela assim. Se alguém estiver filmando, faz uma tomada disso. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado. Agarre a pessoa, por favor. Se a pessoa ficar irritada, pode botar a culpa em mim. Diga, foi o pastor Marco que mandou. O médico falou para não contrariar. Passou dos 50, ficou louco. Agarrou o ombro da pessoa. Agora chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela. Olha lá, o pessoal da galeria lá está fazendo isso. Sacode a pessoa, sacode ela. Diga para ela, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode com vontade. Diga, para isso.
Deus te trouxe hoje aqui para te sacudir. Ele vai sacudir a sua fé, vai sacudir o seu ministério, vai sacudir a sua célula, vai sacudir o grupo de dança, o grupo de música, vai sacudir as bandas, vai sacudir os corais. Deus vai sacudir as congregações, Deus vai sacudir os pontos de pregação. Vai haver um avivamento em Santarém. Senhor, eu quero sinais. Senhor, eu quero ver, Pai, o Senhor batizar com o Espírito Santo assim, sem chamar ninguém à frente. Vai onde eles estão agora. Se há alguém que não é batizado com o Espírito Santo, e quando eu contei essas histórias disse: eu quero essa presença, eu quero, Senhor. Se revela para ele, se revela para ela. Pega ele, pega ela, agora. Yamaseki andorova suri di karalava sharama kandara mahara bagara labas. Riam trevele suri di kandorovas. Naragias turgiam trevele sergi maharada sho. Miriakias norgi mandorovas. Peravias torgi mandarele vegas. Pai, mostra a sua glória. Espírito. Seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje vamos mergulhar numa mensagem poderosa com o pastor Marco Feliciano, uma palavra profética. Fique conosco até o fim. Deus quer falar com você. E já aproveite.